Olá, meu nome é André Suzin, sejam bem-vindos ao segundo episódio do LegislaCast, o nosso podcast, programa de entrevistas da Câmara de Vereadores de Montenegro. E hoje, um episódio para lá de especial, porque estamos recebendo duas mulheres, duas ex-vereadoras. E de imediato, já passo a apresentação das nossas ilustres convidadas de hoje. Do meu lado direito, a ex-vereadora Isaura Viegas de Matos, que exerceu o mandato nas legislaturas de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, tendo ocupado a presidência desta casa em duas oportunidades, nos anos de 2002 e 2007. E do meu lado esquerdo, a ex-vereadora Rosimária Almeida, a nossa Rose Almeida, que foi vereadora por 5 mandatos, nas legislaturas de 1997 a 2000, 2005 a 2008, 2009 a 2012, 2013 a 2016 e 2017 a 2020, tendo também ocupado a presidência desta casa, da mesa diretora, no ano de 2013. Sejam muito bem-vindas ao nosso LegislaCast. Obrigada. Inicialmente, essa é uma pergunta que eu costumo fazer a todas as nossas entrevistadas, a todos os nossos entrevistados, até porque acho fundamental a gente poder se apropriar da nossa história e poder narrar um pouco dela, né? Eu gostaria que as senhoras, começando pela ex-vereadora Isaura, falassem um pouco de como foi a entrada na vida política, quais foram os motivos e as razões que levaram as senhoras a ingressarem na vida pública. Vida política. Eu entrei, André, por acaso na vida política. Posso dizer que foi por acaso e por necessidade. Eu ocupava a direção da Escola Álvaro de Moraes e tive uma dificuldade muito grande para implantar um primeiro grau completo lá, a quinta, sexta e a sétima. O meu processo de implantação da quinta, sexta e sétima, oitava voltou 2 vezes. Aí alguém muito ligado à política, me disse, se tu fosse política, isso aí acontecia assim, como num passe de mágica. E como é que eu vou fazer? Não, a primeira coisa que tu tem que fazer é te filiar num partido político. Na época era o Brito, o governador, né? Era um show, o Brito, o governador. E o então o PMDB estava na direção dos trabalhos e que me daria essa quinta, sexta, sétima, oitava série na escola. O que eu fiz? Aceitei um convite para me filiar contra a vontade dos meus pais e do meu marido. Eu vou dizer com todas as letras aqui, eles diziam que política era coisa para sem vergonha. Mãe, tu vai entrar nisso? Meu marido ficou bravo, disse, negra, não entra nisso. Isso aí não é para ti, tu não é política. Eu disse, não, mas se for para implantar, não é o primeiro grau completo na escola, eu quero implantar isso aí, eu vou entrar sim. E entrei. Mas eu entrei, me filiei e digo, bom, agora eu vou caminhar, vou implantar e depois eu caio fora. Essa era a ideia minha, eu vou cair fora. Consegui implantar o primeiro grau completo com a ajuda de políticos, eu posso dizer que foi mesmo. E fiz um sucesso naquela escola. E aí logo em seguida uma amiga minha se candidatou a prefeita. E aí eu estava me aposentando. E eu fui convidada para concorrer a vereadora para ajudar na legenda, com votos. Nunca ninguém pensou que a Isaura ia se eleger vereadora, porque eu não tinha nem nome político, não tinha base nenhuma. A minha base era a minha escola. E, para surpresa de todos, ela não se elegeu prefeita e eu me elegi vereadora. Meu primeiro mandato, no segundo ano de mandato, eu já ocupei a presidência da Câmara e ali começou a minha carreira. E eu tomei gosto pela coisa, porque eu vi que a política, quando ela é bem feita, bem conduzida, ela cresce muito na vida dos municípios. E aí foi isso que eu vim fazer. Eu vim ajudar. Eu acho que eu fui mais assistencialista, ocupei mais o meu gabinete assistindo, ajudando, conduzindo. Eu sempre dizia que aquele telefone que estava do meu lado ali era mágico. Quando eu não podia ajudar, eu tirava ele do gancho e pedia ajuda. E eu sempre conseguia ajudar alguém. Fez com que eu tomasse gosto e ficasse na política até o último dia como eu fiquei. Vereadora Rose, como é que foi a entrada na política? Bom, em primeiro lugar, dizer, Suzin, que é muito bom estar de volta nessa casa aqui, né? Onde eu fiquei, onde eu trabalhei por 20 anos. É uma satisfação, eu tenho um carinho muito grande
Não só pelo local, pelo espaço, mas pelos servidores, pelas pessoas, como a senhora, que nós somos colegas vereadoras, as pessoas que por aqui passaram, né? E eu sempre tive um respaldo muito grande, Suzinha, de todos os servidores da casa, sempre prontos a ajudar, independente de quem era o vereador. Isso que eu via, tratavam todos da mesma forma. E eu entrei na política, também foi muito estranho, não partiu de mim o início disso. Eu já era funcionária concursada da prefeitura, né? E já era também filiada ao partido, então, prefeito Ivan Zimmer. E trabalhando na prefeitura, participava dos eventos políticos, às vezes até fazendo o trabalho de protocolo nos eventos, nos jantares. E foi num jantar, lá ainda no restaurante do Parque Centenário, funcionava o restaurante. Ainda existiu outro restaurante. Exatamente, lá foi o evento um ano antes da eleição. A minha eleição foi em 96, que assumi em 97, e foi em 95 que a minha amiga Yara Ramé, naquela janta, anunciou para as pessoas que estavam próximas que ela achava que a Rose deveria ser candidata. Eu fui tomada de surpresa, disse, mas eu nunca pensei nisso. Eu até ajudo, faço campanha para os outros, mas tu tem condições pela tua bagagem de prefeitura, o teu conhecimento, né? E em casa eu tive o maior apoio da família. Todos acharam que era uma ótima ideia e eu me convenci que era também, achei que eu deveria ir. E para minha surpresa também fui eleita, né? Primeira vez que concorreu. Já fui eleita, não fiquei suplente, nada. E assim se repetiu, eu fui reeleita mais 4 vezes. Eu tive 5 mandatos de vereadora, então um total de 20 anos. 20 anos muito bons, muita alegria, muito trabalho, muito resultado, muito carinho. Até hoje as pessoas falam comigo na rua, lembram de tudo, a Rose do Fusquinha, ainda tem o Fusquinha cor-de-rosa ou não. O símbolo dessa campanha era o Fusquinha Era o cor-de-rosa. Fusquinha, era a cor rosa, era o Fusquinha cor-de-rosa, né? Então tudo foi muito bom, eu disse, eu procurei sempre fazer um trabalho claro, transparente, limpo. Eu sempre disse que eu nunca precisei dobrar uma esquina fugindo de alguém que me cobrasse alguma coisa. Então a caminhada foi muito boa e eu fui muito feliz no tempo que eu estive aqui. Mas eu entendo, Suzinha, que tudo é cíclico, né? A gente não fica para sempre e as coisas surgem na vida da gente, a gente tem que tomar algumas decisões, né? Então a gente abre espaço para os novos candidatos ocuparem as nossas cadeiras, né, vereadora Isaura? Nós fizemos a nossa história aqui. Até falando nisso, né, vamos passar então para o nosso segundo bloco de perguntas, né? Eu gostaria que as senhoras, começando pela ex-vereadora Isaura, avaliassem a evolução da presença das mulheres na política, ainda mais, com foco aqui no cenário local, ainda mais se a gente levar em consideração o resultado das últimas eleições, do último pleito, em que elegeu 5 mulheres que, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, exercerão seus mandatos nessa Câmara de Vereadores. E também da importância da representação feminina no parlamento, já que a mulher é o agente político mais legitimado, mais capacitado para atuar na defesa de políticas públicas voltadas para o atendimento de demandas e necessidades da mulher. E também para que a nossa sociedade avance cada vez mais no reconhecimento dos direitos femininos. Então, ex-vereadora Isaura, como é que a senhora avalia essa evolução e a importância da mulher na política? Eu avalio que tanto eu como a Rose, a gente foi modelo para as mulheres que agora estão nos seguindo. Eu me lembro que eu fui a primeira professora a se candidatar a vereadora e depois dessa minha candidatura, muitas outras professoras colocaram o nome à disposição, sinal que a gente marcou. E eu gostaria de dizer assim, do orgulho que é para a gente ter passado por aqui, ter representado Montenegro, porque a gente levou nos ombros uma cidade, os anseios das mulheres, né? Dos homens também, mas principalmente das mulheres que não tinham a representação aqui. E tinham, através de nós, uma maneira de encaminhar suas reivindicações. Eu me lembro que quando eu entrei, uma das maiores reivindicações era 2.000 e poucas crianças sem creche. E eu disse, meu Deus, isso, o homem, por melhor que ele seja, eu acho que o homem e a mulher têm que caminhar juntinhos, de mãos dadas, tem certas coisas que ele não enxerga. Porque lá no lar, para uma família dar certo, eu acho que é os dois trabalhando juntinhos, né? Buscando as prioridades, as necessidades, e eu vejo na política a mesma coisa.
Então tem coisas que o homem não enxergou, por isso eu acho que 2.000 crianças sem creches, as mulheres precisando trabalhar. E eu vi uma abertura muito grande para nós que estávamos chegando, trabalhar nesse sentido aí. E com o êxito que a gente teve, o que aconteceu? Outras mulheres quiseram nos acompanhar e trazer as suas reivindicações, que são muitas, né? Creches, mais vagas. Então, olha, e vejo assim que a cada ano que passa evolui mais. A prova agora é que 5 mulheres foram eleitas. Eu acho que a gente deixou, sem querer, assim, esnobar, me exibir, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho. Com certeza. A gente deixou credibilidade, porque antigamente eles achavam que política era só para homem. Não, a política é para o homem e é para a mulher, é para os dois trabalharem juntos. Desbravaram, né? Exatamente, acredito muito nesse trabalho. Este ano agora, nessa eleição, eu vibrei na minha casa, eu disse, meu Deus, 50% de um, 50% de outro. Que coisa mais linda que vai ser essa Câmara. Homens e mulheres trabalhando juntos, né? Pelas causas de Montenegro, que são muitas. Né? Então, é mais ou menos isso. E eu quero aproveitar, não quero sair daqui hoje sem dizer assim, obrigada Montenegro por ter me dado a oportunidade de estar nessa casa e deixar essa marca, né? Que vai ficar para sempre no meu coração. E no coração das pessoas. Procurei também trabalhar com transparência, fazer bonito, para que as mulheres não tenham vergonha, as mulheres não vão ter vergonha de nós, não, Rose, porque a gente fez tudo direitinho, né? Então, nós trabalhamos. Que elas agora sigam os nossos passos e continuem da onde a gente parou. Vereadora Rose, eu considero pessoalmente que a Câmara de Vereadores ela tem uma atuação destacada na efetivação de direitos e também na ampliação do espaço de participação da mulher na política. Né? E eu cito aqui alguns exemplos, né, de ações da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores foi responsável pela elaboração de leis de amparo e proteção à mulher vítima de violência doméstica, de garantia de benefícios à mãe solo. Eu lembro também que a Câmara ela instituiu, mediante resolução, o título cidadã mulher cidadã montenegrina, né? E que não existia. E que a Câmara de Vereadores tem uma comissão permanente que se chama Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Defesa dos Direitos da Mulher. Então, como a senhora avalia a atuação da Câmara de Vereadores nessa área? A evolução foi muito grande, com certeza. Eu que acompanhei durante todos esses anos. E, Suzinha, eu sempre atribuo grande parte disso à tua pessoa. Eu já te disse isso. O Suzinho, o que ele buscou de inovação para essa Câmara, agora, mais essa ferramenta, o LegislaCast, né? Então, é outra ferramenta que foi disponibilizado para o público estar mais perto da Câmara, ver o que acontece, né? Então, eu só tenho que dar os parabéns à Câmara de Vereadores e com certeza que essas 5 mulheres vão ampliar ainda mais, né, todos esses assuntos que você já citou aí e que vai ampliar mais ainda, com certeza. Eu, no dia da eleição, ex-vereadora Isaura, eu vibrei muito também. Vibrei. Porque quantas vezes eu disse na tribuna desta casa, a senhora me ouviu, e o Suzinho, que eu acompanho também há tantos anos, trabalha com o pessoal aqui, quantas vezes eu dizia que o meu sonho era ver esta Câmara com 50% de mulheres. E agora aconteceu. Eu não podia acreditar quando deu resultados eleitos. Eu disse para minha família, gente, 5 mulheres, muito bom. Porque eu fazia uma análise, desde o meu primeiro mandato aqui na Câmara, os primeiros 4 anos, ou foi com mais uma mulher comigo, ou eu sozinha. Exatamente. Na primeira legislatura, a vereadora Yolanda e eu. Na segunda, a senhora e eu. A Silvia? Não, a Silvia não foi no meu tempo. Foi no meu. Não. E depois... A Silvia foi 2001 a 2005. Quando eu não concorri. Teve um tempo que eu não concorri. Eu voltei de novo. Voltou. Por opção minha, naquele ano eu não concorri. Então, primeiro mandato, vereadora Yolanda e eu. Segundo mandato, vereadora Isaura e eu. Terceiro mandato, Íria Camargo e eu. A Íria também. Quarto mandato, eu fiquei sozinha de mulher. A única. Meu Deus. Com 9 homens, 9 colegas vereadores. E depois, então, no último mandato, a vereadora Josi Paz e eu. Mas eu devo também ressaltar aqui
que não senti problema algum naquele mandato que eu estava sozinha. Eu também não. Os homens me enalteceram, me respeitaram, me trataram com toda a gentileza. Poderia ter sido até diferente e não foi. Então a gente tem que registrar isso também, né? No início eu pensei, como é que eu vou atuar sozinha agora? Mas não, foi trabalho normal. Então é um novo momento na política em Montenegro. 5 mulheres na Câmara, porque eu sempre digo, não tem que haver aquela disputa, não. Ou homens ou mulheres, não. Eu acho que é um trabalho que um complementa o outro. Eu nunca fui de movimentos feministas querendo disputar, não. Nunca disputei nada disso, porque eu acho que tem que ser justo, né? E agora foi na Câmara, 50% cada um. Então é um novo momento, isso faz parte da nossa história aqui de Montenegro, e muito bom, torço por elas, me coloco, já disse que me coloco à disposição para o que precisarem, a gente está sempre pronto para trabalhar e ajudar ainda, né? E vamos falar agora um pouco sobre o Outubro Rosa, né, que é um mês voltado para ações de conscientização e prevenção do câncer de mama. Vereadora Rose, a senhora passou por um momento muito complicado, né, quando foi diagnosticada com o câncer de mama. Ainda quando ocupava a cadeira nessa Câmara de Vereadores, Sim, né? No último ano, 2020. Ano, né? Viveu na pele o desafio de enfrentar essa doença e muito as complicações do tratamento. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente como foi esse período? Com toda a satisfação, falar deste período, porque foi algo que eu não esperava. A gente nunca espera isso, né? Eu já estava neste movimento de Outubro Rosa, desde que começou este movimento, até eu sempre disse, pelo jeito até inovaram um pouquinho na decoração, acho que tem mais tecido, que no meu tempo começou talvez com um pouquinho menos. Mas a senhora foi responsável por isso? Eu disse, vamos ornamentar esta Câmara com cor de rosa, marcar o Outubro Rosa e depois o Novembro Azul também. Eu lembro que porque também é difícil comprar com verba da Câmara, nem sempre é na hora que se resolve, tem todo um trâmite. Eu disse, eu vou pagar do meu bolso. Eu pago do meu bolso a ornamentação e quando eu saí eu disse, isto fica para vocês aqui continuarem usando, ornamentando para que Outubro Rosa e Novembro Azul não sejam esquecidos. E na tribuna, a minha bandeira também, uma das bandeiras dos meus mandatos, era a prevenção ao câncer de mama. Eu já fazia parte como apoiadora para o grupo Amigas do Peito que existe em Montenegro. Eu desfilava quando elas caminhavam com sombrinha, cor-de-rosa, fazia aquelas caminhadas. É um projeto da Unimed, né? É um projeto da Unimed, ele funciona muito bem, mas ele não é só para quem tem o plano, não. Ele é para toda a comunidade. Amigas do Peito. E são pessoas que frequentam lá, que já tiveram câncer, que estão em tratamento e que já estão curadas. Que apoio. E eu não imaginava, então, naquelas caminhadas, passeatas, elas caminhando de blusa, camiseta cor-de-rosa, sombrinha cor-de-rosa, e eu ia na frente com fusca cor-de-rosa. Eu era uma apoiadora delas, uma apoiadora. Aqui na tribuna, eu alertava para a importância dos exames anuais como prevenção. E eu não só dizia e pregava isso como eu fazia. E foi num exame desses que eu fui constatada como câncer de mama. Fiz logo a cirurgia, assim, tudo coincidência, né? A minha cirurgia foi em outubro, no Outubro Rosa, 5 de outubro. Então, nada é por acaso na vida da gente. Lá nas Amigas do Peito, ao invés de ser uma apoiadora, eu passei a ser uma pessoa que teve câncer. Que recebeu o apoio da... E recebi o apoio. Aqui na Câmara também, quando foi dado o resultado, que eu tive que chegar aqui, já era o último ano de mandato, né? E aconteceu tudo muito junto. Junto à pandemia. Né? Junto à pandemia, eu peguei Covid, eu fui hospitalizada com Covid, um mês depois constatada com câncer de mama. Eu achei difícil. Então, aqui nesta mesa, depois de uma reunião da CGP, nesta sala, eu pedi que os vereadores esperassem um pouquinho antes de ir embora, que eu tinha que falar com eles. Aí eu falei que eu estava com câncer, que eu ia me afastar, que eu teria que fazer a cirurgia logo. Todos me apoiaram. Aqui eu chorei, eles choraram comigo. E junto nós rezamos aqui, pedindo pela minha saúde.
E aqui eu estou, agradeço, Suzinho, tu acompanhaste tudo isso. Sim, eu tenho A que essa estar com isso. casa, o carinho das pessoas, dos servidores, dos meus queridos colegas vereadores, todos apoiaram e aqui estou eu, né? Firme e forte, continuo em acompanhamento. Eu tenho que ficar 5 anos acompanhando e tomando medicação, então já fiz 4 anos agora no dia 5 de outubro. Tá curada. E estou curada, graças a Deus. E muito obrigada à comunidade, que eu sei que muitas orações foram feitas, e isso eu não esqueço nunca. Com certeza. Vereadora Isaura, como é que a senhora vê a atuação da Câmara de Vereadores na divulgação do Outubro Rosa? A Rose falou tudo. E falou assim, ó, de coração. Eu não vivi pessoalmente, mas a minha filha teve. Então é como se eu tivesse tido também. Sim. Né? Passou por tudo isso, já está também, ó. Eu acredito que está curada. Ai, que bom. Mas eu via uma dificuldade muito grande que agora parece que está sempre sendo sanada. E com 5 mulheres aqui, eu acredito que elas vão batalhar bastante nesse sentido. Lá atrás, eu perdi amigas minhas porque elas conseguiam diagnosticar, mas o tratamento vinha tarde demais. Porque não adianta ter outubro, não adianta ter outubro rosa, ter toda essa coisa e não ter o tratamento, né? A pessoa viu que foi diagnosticada e não conseguia tratar. A rede toda A rede tem que funcionar. Às vezes até toda. uma demora no Toda a rede. resultado, né? na Então divulgação do é resultado. importante agora, esse outubro rosa, chamar atenção para a rede toda, Isso, para abraçar funcionar. essa mulher. Ela foi diagnosticada, que ela consiga chegar até o tratamento final. E não que espere meses, 6, 7, 8 meses, quando não tem mais o que não tem fazer, mais tempo, né? e perca a vida. Eu tive amigas que perderam a vida, né? Então, acho que agora é um ponto que deve ser bem Exatamente. trabalhado Mas para as elas mulheres vão que dar vêm. Né? continuidade, com Vão, certeza. com certeza, né? E o mais foi dito muito bem pela Rose. Deve ter sido muito difícil, para mim foi. Com a minha filha é a mesma coisa que eu tivesse tido. Então, assim, ó, é difícil. Porque geralmente quando a gente ouve o diagnóstico de câncer, a gente pensa numa sentença de Não, morte. assim, já é o que nós Sim, pensamos. era o que era antigamente. Quando a pessoa tinha câncer, diagnosticada com câncer, se entregava, ficava só esperando a morte chegar. Agora Hoje não. Hoje tem muito recurso e quanto mais cedo ele for diagnosticado, Mas mais rápido e as é o chances tratamento, de cura exatamente. melhores, né? Agora, até para a gente descontrair um pouco esse episódio, as senhoras teriam algum fato assim curioso, engraçado ou diferente desse período que gostariam de contar para o nosso público? Vereadora Isaura. Nesse período nosso aqui. Era uma outra época. A gente Era outro momento. A gente tinha divergência de ideias. Sim. Lá dentro se divergia de tudo e saímos abraçados da Câmara. Isso aí é uma Exatamente. coisa que eu nunca vou esquecer. E se brigava. E a gente dizia, se discute aqui dentro, no campo das ideias, e quando passava aquela porta do Saíamos plenário, a abraçados. gente saía para jantar em algum lugar. Exatamente. Todos. Essa é uma Então, coisa. isso As diferenças é o importante. resumiam ao campo político, né? De ideias, das ideias. Nada pessoal, né? Dos projetos, a discussão normal, porque é importante a discussão. Se é para sentar e olhar um projeto, que eu sempre digo, a gente nem pode ir para o mérito, ver se o projeto é bom, isso aqui é bom ou não, sem ver primeiro a legalidade. Exatamente. São os primeiros pontos. Primeira coisa que você analisa, é legal, é possível, senão nem bota em discussão a parte do mérito dele, né? E para isso, pelo menos no meu tempo, eu tive um doutor Ernesto Lauer. Que foi o Tudo. nosso convidado Eu vou te falar uma coisa, eu acho que lembrei de uma coisa engraçada. Quando eu assumi a presidência da Câmara, na minha primeira semana, eu vim de uma sala de aula para a Câmara de Vereadores. Então eu era uma professorinha ingênua, boba, cheia de sonhos, orgulhosa de estar aqui. Sim. E querendo fazer tudo. Cheguei no meu gabinete, era sim para tudo. Sim, eu queria ajudar todo mundo. E um dia a minha secretária começou a se morder toda. Eu tinha dito um sim lá que eu acho que eu ia para a cadeia. E aí a Cristina, começou e me olhava. Não, tranquilo. Daí ela disse, presidente, a senhora tem um compromisso agora. Será que dá para essa pessoa passar aqui amanhã? Para a senhora firmar melhor isso aí? Fiquei assim, passando por cima de mim, presidente. Não, tranquilo, eu disse, então tá. Aí me despedi da pessoa. Daí ela disse, presidente, a senhora sabe que a senhora vai para a cadeia
se fizer uma coisa assim, eu não me lembro qual era o fato. Sim. A senhora não tem poder aqui de fazer tudo o que a senhora quer. Existem leis. E muitas leis. Mas, Nossa, e eu cheio de regras e leis. E eu estava passando por cima de uma assim, ó, enorme. Sim, mas aí não- ela não disse, sabia, né? fala com o doutor Ernesto, antes de dizer sim, passa pelo doutor Ernesto. É possível a senhora fazer Isso. isso? Ah, eu tenho que fazer isso? Tem que Claro! Bom, não sabia o que era regimento. Regimento Nunca tinha interno. ouvido falar. Uhum. Numa das reuniões, nós estávamos na sala de reuniões, aí o vereador Roberto, que era muito inteligente, um amigão nosso, um dia ele Sim. diz assim, presidente, a senhora tem certeza que a senhora conhece o regimento e a lei orgânica do nosso município? Eu disse, como que eu não vou conhecer? Claro que eu conheço. Ah, então tá. Mas a senhora me dá uma ideia dessa, parece que a senhora não conhece. Eu disse, não, é uma ideia pessoal minha. Só estou dizendo que o que eu faria, talvez nem dê. Mas assim, fora da casinha, fora. Eu não era... É o início, É o né? início. Aí quando cheguei na sala eu disse, Cristina, que tal de regimento é esse? Eu estou abrindo para vocês o que a presidente fez aqui. Que tal de regimento e lei orgânica é essa que eu não conheço e que tem aí na casa? Ela disse, presidente, está na sua gaveta, a senhora tem que conhecer. Uhum, tem que ler. Está na minha gaveta, então me dá isso aqui que eu não conheço. Levei para casa. E aí eu fui estudar o regimento, Isso aí. né, a lei orgânica. Daquele dia em diante, eu passei a ser uma política, né, respeitável, porque até ali eu só tinha feito, se eu queria uma bobagem, até ali eu só tinha feito bobagem e tinha agido como uma professorinha na sala de aula fazendo uma reunião com os alunos. Né? A gente entra aqui, ó, sem saber. E é assim, é dia após dia que a gente vai tomando pé da coisa, né? Eu vejo essas mulheres que vão entrar, eu vejo as promessas que muitos fizeram, e eu digo, Que não é possível. coitadinhos, não dá para fazer nada disso, promete mundo. Porque é justamente o regimento interno, a lei orgânica, que define, né, as competências do que o vereador pode ou não fazer, né? Tem que seguir aquilo ali, né? Vontade até a gente pode ter Nossa, de realizar. mas não é Mas assim. primeiro, por isso que eu disse, a legalidade, depois o mérito. Sempre eu procurei trabalhar dessa forma. Ai, olha, pena que a gente tem tão pouco tempo, porque olha, tem cada história. E eu agradeço demais a presença das senhoras nesse nosso LegislaCast, no episódio de hoje. E para finalizar, antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer uma menção especial à ex-vereadora Maria Madalena Biller, que foi a pioneira, a primeira mulher eleita a ocupar uma cadeira nesta Câmara de Vereadores nos anos de 1983 a 1988. Então era isso, tchau, até o nosso próximo LegislaCast.